Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papscast. Conectando pessoas ao sucesso. Eu sou a Joana Carneiro. Eu sou o Rogério Liani. E hoje a gente tá com uma pessoa que, olha... Gente, a gente vai ficar aqui horas. Porque é uma pessoa que tem muito conteúdo. A gente se conhece há pouco tempo, mas já tivemos papos maravilhosos. E espero que eu não erre o seu nome, né, Ing? O nome dela é Ingeborg. Falei certo, Ing? Falou certo. Muito bom. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu já vou começar. Posso começar? Claro, Eu já vou começar. Eu já vou começar. Porque as pessoas devem estar se perguntando, né? Da onde veio esse nome? Você é brasileira? Você é do exterior? Conta um pouquinho pra gente. Ah, tá certo. Primeiro, obrigada pelo convite, por bate-papo. Estou feliz por estar aqui. Então, meu nome ele é sueco. Eu tenho descendência sueca e tem uma história toda da família, de quem que escolheu meu nome. Mas hoje, é Ingeborg mesmo o teu nome, é isso? Isso, Ingeborg. O pessoal me chama de Ing. Ing, tá. Uhum. Podemos te chamar de Ing, então. Pode. Tá. Deixa eu te Muito perguntar, lindo. Ing. Você... É evidente que quando a gente fala sobre alguém, e eu sei que você tem essa característica, a gente tenta rotular. Como eu sou formado em publicidade, eu posso dizer isso com propriedade. A gente fala 25 a 45 anos, não sei o que lá, a gente rotula, a gente pega uma pessoa e transforma ela num padrão, né? Para isso, a gente precisa... Nós, publicitários, fazemos isso para que a gente possa encontrar mais pessoas, e é evidente que, quando a gente vai falar de público-alvo, a gente tenta destrinchar. Só que aqui não é o nosso objetivo de poder falar sobre isso. Mas eu queria meio que colocar um rótulo e depois a gente destruir esse rótulo. Pode ser? Então eu queria que você me falasse qual que é a tua formação, o que você fez e hoje com o que você está trabalhando. Ah, tá certo. Eu sou fonoaudióloga formada em fonoaudiologia. Quando eu escolhi essa profissão, eu queria fazer alguma coisa que fosse... era ligado com aprendizado. Eu sempre gostei muito do aprendizado, da linguagem. E então, foi a minha formação. Depois eu fui para a área de audiologia, porque a fono ela tem a parte de comunicação, a parte da fala, e a parte da audiologia. Aqui no Brasil ela é a mesma profissão. Você não precisa escolher, porque tem países que você precisa... É como se fosse uma especialização lá dentro, né? Você escolhe, você se forma, mas daí você escolhe em que você vai atuar. Se você vai ser audiologista ou terapeuta de fala. Aí, no Canadá, você tem que escolher uma. Aqui no Brasil, não. E então eu fiz uma especialização em audiologia. Aí trabalhei uns 5 anos com audiologia. E depois eu acabei mudando... Completamente. Não, então ficou ainda na área de educação, na Humanas eu fiz psicossociologia na Universidade de Montreal. Psicossociologia. Isso. Na verdade eu comecei, eu não concluí porque veio a pandemia e eu morava fora. E aí eu acabei voltando para Cascavel, minha cidade natal. Que legal. Você morou quanto tempo fora? Quase 15 anos. Quase 15 anos. É uma experiência bem diferente, né? É uma outra cultura, né? Sim. Frio. Sim, frio. São várias coisas boas e alguns desafios também. E hoje, com o que você está trabalhando hoje? Qual que é o que você está... Quando a gente fala trabalhando, a gente quer dizer talvez no sentido de oferecendo. Qual o serviço? O que você está servindo? Boa pergunta. Hoje eu trabalho com pesquisa, na verdade. Que maravilhoso. Eu tento trazer um entendimento para exatamente como que eu gosto muito da linguagem, gosto da comunicação, das relações entre as pessoas. Então eu tô fazendo faz um tempo já uma busca para entender assim o que pode servir mais à vida no sentido da linguagem.
no sentido das relações. Então, isso que você falou foi bem legal, porque e faz pouco tempo que eu entendi também que era isso que eu buscava, porque eu não sabia, eu sabia que eu queria entender algumas coisas e ver se eu conseguia desenvolver uma maior consciência, desenvolver aí, ou isso sendo um produto. Então, essa é a minha... Eu ainda estou em busca de finalizar... Vamos dizer assim, a agente publicitário vai chamar isso de talvez produtificar isso, ou seja, transformar isso em algo vendável que as pessoas compreendam e que comprem efetivamente. Seria isso? É porque precisa hoje você ter conhecer ou ter educação ou ter são produtos, né? Porque o meu sonho seria que a fonoaudiologia ou que o conhecimento sobre o aprendizado, o conhecimento sobre o desenvolvimento da linguagem, que isso fosse uma coisa que a gente desse, Entendi. não que precisasse ser comprado. Porque é fundamental que, por exemplo, pais, professores, cuidadores, eles tenham esse conhecimento mínimo de como que, aí voltando, né, para o ser humano, para parte de neurociências, de psicologia, de pedagogia, e tudo isso envolve linguagem e atitude, né? É a sua linguagem, de que forma que eu me encontro com o outro. Então, isso tudo me fascina e dependendo de como que a gente faz as nossas interações, a gente vai estar ou servindo a vida, ou às vezes a gente não está servindo a vida. Às vezes a gente está servindo ideias de, por exemplo, obediência, que na verdade vai para um outro destino que não é realmente aquele que a gente achou que estava fazendo. Então, é complexo, não é nada simples. Nós somos uma eterna construção, né? Todos nós, né? A gente tá sempre... Todas as nossas experiências ali do dia a dia, seja a formação, ou seja o seu dia mesmo, é uma eterna construção. Você acha que, olhando assim pro seu passado, que todas essas pequenas construções que você teve vão interferir de que maneira olhando pra Ing do futuro, assim, tipo, ter morado fora, ter filhos, a família, a fono. Então, olhando pro passado, o que você planeja, digamos assim, pro futuro? O que você vê pro futuro? Te peguei agora? Boa reflexão. A gente refletindo sobre exatamente essa linha do tempo, né? Que todos nós passamos, né? Eu acho que no futuro eu espero conseguir finalizar esse meu projeto e entregar essa construção de todos esses bloquinhos, desses pedacinhos que eu fui, como se fosse um quebra-cabeça, que eu fui colocando e de uma forma para entender realmente, e para ajudar com que as pessoas, porque se a gente lembrar, a gente não pensa muito no que a gente fala, a gente não se pergunta muito sobre o que são as coisas e por que elas são do jeito que são, porque a gente aprendeu aquela frase de que o mundo é assim, não faz nada, não tem nada para fazer, e aí a gente aceita isso, e querendo ou não dessa forma a gente acaba não deixando com que a gente tenha nem possibilidades de contemplar qualquer ideia, porque a gente já travou isso lá atrás, né? Falando, não tem jeito, o mundo é assim, não tem como mudar. Então, acho que para o futuro eu espero conseguir entregar esse quebra-cabecinha montado. O grande desafio é a gente tirar uma ideia do papel e executá-la dentro dessa construção. Eu realmente espero que você consiga colocar essa... a gente fala em produtificar,
mas é a materialização, é algo que é complexo. Então, quando eu e a Joana, nós adquirimos a escola, ela tinha um outro nome. Ela era uma franquia. E aí a gente passa a usar um outro nome. E esse nome, ele foi... A gente tinha noção, acho que quando a gente construiu esse nome, a gente falou, é um nome temporário. Por que um nome temporário? Porque a gente vai construir uma escola. E a gente nunca tinha trabalhado com escola profissionalizante da maneira... Eu já tinha trabalhado com educação. Já tinha trabalhado com educação? Durante a faculdade, Alguma dá uma pincelada, porque eu fiz biologia, né? Então leva um pouquinho para essa, mas pouca coisa. Mas eu tinha coisa. trabalhado com educação no sentido de trabalhar com educação principalmente para empresários ou para pessoas que queriam mexer em rede social. Era essa a minha educação que eu trabalhava, tá? E aí chega, a partir dos 2 anos, a gente até estava conversando uma vez, falou assim, nossa, foi muito rápido para a gente encontrar o nome Método Papes. Realmente foi. Foi em 30 minutos a gente sentou, eu rascunhei, a Joana aprovou, Método Papes. Só que pouca gente entende que o método e toda essa construção, ele durou esses 2 anos que a gente ficou com um nome temporário para poder construir. Então não foram só 30 minutos. Foram toda uma cadeia de coisas que precisaram acontecer para naqueles 30 minutos a gente conseguir chegar. E eu enxergo muito isso em você hoje, que você tá com todas essas ideias flamejantes e você tá tentando produtificar alguma coisa. Mas indo para uma parte mais prática, o que é que hoje você tem estudado e que você tem sentido que é necessário as pessoas caminharem nessa linha do conhecimento? Vamos lá. Eu vou usar esse teu gancho de encadear. Como a gente fala? Encadear. Encadear. De ter uma cadeia de ações, isso, né? Isso, em português, porque em francês é parecido. Aí eu fiquei... Às vezes... Confunde, né? Mas exatamente a gente ter a consciência de que uma coisa... Porque conectar, links, conexão, ou a cola da sociedade, a gente não percebe o que faz as coisas, como você falou, né? O que faz essa junção, esse elo que então vai formando esse todo, que é a complexidade, né? Então você me perguntou se como é que o que eu ando estudando, né? A linguagem, que foi o meu ponto de partida, porque desde pequena, quando eu tinha 6 anos de idade, eu queria saber quem é que dava o nome, quem é que deu o nome de cadeira para cadeira, por que é que era cadeira, e assim, tipo, quem que decide como que vai chamar alguma coisa? Eu acho que isso tem a ver com o meu nome também, de alguma forma. Essa minha curiosidade de, então, entender como é que acontecia, quem que era que decidia. E veja como é interessante, né? Então, eu fui dessa parte da linguagem, só que depois de entender a linguagem, eu também quis saber, mas quem é que organizou a linguagem e disse que a coerência da linguagem era isso, que era essa ordem, porque a gente tem toda, né, a gramática, são as regras, mas teve alguém que... Aí eu fui estudar filosofia, e fui dando passos, e aí na filosofia você acaba caindo na história, daí a história você vai vendo os continentes, o Ocidente, o Oriente, as conexões e entre a religião. E hoje em dia a gente já... Aí eu lembro que quando eu estava no Canadá, começou a neurociências. Foi quando começou a ressonância magnética, quando a gente teve a tecnologia da ressonância magnética, a gente pôde ter uma pessoa dentro da máquina viva, ver um cérebro funcionando.
E aí veio a parte das emoções. A gente pôde pôr uma pessoa lá ouvindo violino e ver o que acontecia no cérebro. E Existem vários estudos de publicidade que mostram a pessoa, quando mostram a imagem da Coca-Cola, como é que o cérebro dela reage. É maravilhoso. Eu sei como é que fantástico. o meu eu tenho total certeza com a Coca-Cola. Que loucura isso, né? Isso é interessantíssimo. Coloca água lá pra ver se reage da mesma Nosso maneira. cérebro é um negócio muito interessante, assim. Sim, porque falando em Coca-Cola, eu lembro de ter assistido num final de assim, num sábado à noite, sei lá, um documentário sobre a Coca-Cola e sobre propaganda subliminar. Você não acredita que eu tive que sair da minha casa às 2h da manhã Pra ir tomar Coca-Cola. para comprar uma Coca-Cola no posto? E eu não sou uma pessoa que, assim, nunca Bebe fui. Mas aqui, foi uma experiência, assim, muito chocante. Foi chocante. Você sabia que o Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola? Você viu nesse documentário? Não, no Rio Grande do Sul, ele é azul lá. Não. Pois é. Mas tem. No Rio Grande do Sul não Mas tem ele só é Papai Noel porque vermelho. quando aí a pessoa fala, não, mas o Papai Noel existe há muito mais tempo do que... Sim, mas o Papai Noel não tinha uma cor até a TV a cores. Quando aparece o primeiro a TV a cores, a Coca-Cola comprou comerciais e botou o Papai Noel de vermelho. Olha só. E é por isso que o Papai Noel é vermelho. Que loucura, Por causa né? da Coca-Cola. O Papai Coisas que Noel a é gente- por causa do Santa Claus, né? Santa Claus. E ele era uma pessoa normal, ele não tinha uma cor, tipo, só saía de vermelho. Não, né? é que Foi a gente, a hora que realmente. você conecta uma coisa com a outra, você falou Papai Noel, você pensa num vermelho. Você pensa no vermelho. Mas tem muita coisa que o nosso cérebro, entre aspas, nos engana, né? Eu tenho alguns cheiros, assim, que quando eu sinto aquele cheiro, eu lembro de uma pessoa. Memória olfativa. Charisma Você lembra da sua avó? da minha avó. Ah, Sabe aquele perfuminho da Avon? Aham. Então, sim. assim, eu não sei, nem sei se vende ainda isso, mas tem, não sei, em algum lugar alguém usa charisma, porque eventualmente eu sinto esse cheiro e lembro da minha avó. Lembra da avó. Não tem como. A Miriam nem sabe o que é charisma, sabe, Miriam? Não faz ideia, né? Procurei no Google, Miriam, charisma, Avon. É. Você vai ver o que é. E dentro dessa tua construção de você, desculpa, eu até te interrompi. Você estava falando de propaganda subliminar e você teve que sair às 2h da manhã para comprar Coca-Cola. Uhum. Agora eu não lembro onde que eu tava, porque isso me retirou do meu eixo. Não, você estava do falando pensamento. sobre isso, que como o cérebro nosso aprende e como as conexões, a partir da ressonância magnética, as conexões elas puderam ser mapeadas. Um cérebro conseguiu ser mapeado e visto ele, né? E aí você estava falando sobre isso, de que você estava assistindo de emoções e propaganda subliminar. Aham. Então foi quando as emoções entraram nas pesquisas. E aí começou a se dar importância às emoções, porque então você tinha prova científica da importância das emoções. Claro. Porque antes de você poder avaliar, quando eu fiz faculdade, ainda não se podia dizer cientificamente, né, provado cientificamente, nada sobre as emoções. Sabe, isso foi a partir da tecnologia que então nos permitiu e abriu todo um campo, né, que está cada vez mais a neurociência está, inclusive hoje está trazendo, hoje você tem esse encontro com a espiritualidade. Cada vez mais, agora a gente tem pós-graduações em neurociências e espiritualidade. Então, está começando isso é uma das coisas que a gente, naquele começo, lembrando da história, foi separado, a gente fragmentou, né? A gente separou, porque tiveram essas duas grandes linhas do conhecimento, que eram ciências e religião. Então, nessa E o cérebro acaba, história, esse estudo de neuro acaba conectando uma coisa a outra. ele acaba conectando, porque a gente está vendo que... Porque as ciências, elas são duras. A ciência, ela não tem a vida. Você só analisa pedacinhos, fragmentos, ou
você não contempla a vida. Eu não sei se é assim. Não, que eu acho que sim. explico. Mas só pra. Desculpa, eu vou até pegar o seu gancho pra tentar fazer uma análise e você disser pra mim se eu compreendi o que você está querendo dizer. Uhum. Mas quando a gente fala de ciência, a gente fala sobre um estudo específico de algo que aconteceu. Então eu pego aquele recorte do que aconteceu, estudo e chego num padrão. Só que chega numa teoria. Que chega numa teoria. Mas essa amplitude de conhecimento e de variáveis que nós temos dentro do campo científico, acaba que algo pode ter sido deixado para trás. Não teve o cara vou pegar bem na tua área para você me dar o exemplo. Um dos primeiros estudos que a gente aprende no colégio, que vai falar do estudo dos ratos. É como nasceu a vida humana. O cara deixou uma roupa suja lá e aí apareceu o rato. Não tem isso? Não tem esse estudo? Não me lembro disso. E aí teve esse estudo lá que o cara vai lá e apareceu o rato. O cara falou assim, tá vendo? É uma roupa suja que faz ter vida. Aí depois você vai estudar outras coisas que o cara foi descobrir como é que a vida era gerada. Porque ele nem tinha ideia de como é que as coisas aconteciam. Eu acho que essa é uma parte mais filosófica do que científica, né? A ciência, ela trabalha com fatos. Então, na ciência, nem sempre 1 mais 1 é 2, mas ela trabalha com fatos. Então, encontrei um fóssil. Então, existe vida muito antes da gente. Então, é sobre isso. Mas essa teoria da roupa realmente não conheço, vou procurar. Eu lembro de Mendel, Darwin. Então, assim. vamos pegar esse exemplo do Mendel e do Darwin. O Mendel é o cara que estudava e falava que aquilo que você fazia ia passar pros outros. Isso, a teoria dele era mais, tipo assim, raiz. Não. Tô brincando. Era tipo assim, não vou dizer assertiva, era mais engessadinha, digamos assim, né? Então ele dizia que uma característica poderia ser passado de pai para filho. Então, o meu pai, por exemplo, ele é deficiente físico, ele não tem uma perna. Eu deveria ter nascido já sem uma perna. É isso que ele fala. E o Darwin já, tipo, não, cara, não é bem assim, calma, vamos ver isso aí com calma. Mas não, só pegando esse exemplo, então, o teu exemplo, entre Mendel e Darwin, é que a ciência, ela vai estudar os fatos de acordo com aquilo que ela tem capacidade para ser estudado naquele momento, tá? E aí a gente vai evoluir e vai quebrar teorias do que vai fazer. É mais ou menos isso que você quis dizer com relação a um cérebro em constante aprendizado. Até porque, se a gente for pegar a ressonância magnética que existe hoje, ela tem uma resolução boa. Mas com o desenvolvimento... Você já viu a IA que é feita agora com ultrassom de bebê? Não. Que é como se o bebê estivesse aqui na tua frente, assim, ó. Perfeito. Eles pegam a ultrassom 3D e jogam para uma inteligência artificial e falam assim, tipo, deixa... A minha pele é branca, coloca ele branco, com sobrancelha, com isso... Tá, foto do bebê. Você consegue uma foto do bebê ainda na barriga da mãe. Agora, com esses estudos, com a evolução desse campo de imagens, vai ser cada vez mais claro. E talvez alguma coisa que a gente não esteja enxergando ainda não está sendo estudado, não é verdade? Exatamente. É você poder ter as ferramentas para daí poder considerar algo provado, né? Como as emoções. No caso das emoções, sim, né? Então... bem essa questão de poder provar que talvez tenha sido lá atrás a razão deles também tinha a questão de poder, porque aí eles dividiram para dizer a igreja fica com a parte do espírito ou da alma e a ciência fica com o corpo. Tanto é que os médicos da antiguidade eles não conversavam com você, não tinha muita diálogo e tal. Eles eram. Tem é bem primitivo tem também. Tem uns fatos bem bizarros que eles... Porque todo mundo trabalhava e todo mundo ficava sujo. Eles queriam também ficar com o jaleco assim, todo... para mostrar o trabalho. Porque... naquele tempo, você ser muito limpinho e tal, parecia que você não estava fazendo nada. Então, eu acho que isso está em algum documentário ou filme. Tem um médico, acho que foi o primeiro médico que ele descobre que, acho que é o cara das bactérias, que tinha que esterilizar, né? Tinha que esterilizar as coisas, porque morria muito mais gente por bactéria do que por doenças, efetivamente. Morria muito mais se você fosse... Eram gestantes se você fosse para o hospital do que se você ficasse em casa.
Por causa das bactérias. Faz bastante sentido. Imagina se não tinha esse cuidado, com todo mundo pegava uma faca, cortava um ali, pegava a mesma faca, cortava o outro lá. Imagina, nem lavava as facas. Demorou muito Deus tempo, porque era uma coisa invisível. Se eu não me engano, demorou 30 anos de quando a pessoa, o primeiro médico mencionou essa necessidade, até que todos fossem aceitando ou fazendo protocolos para daí entrar de fato esse cuidado de lavar as mãos, de esterilizar e tudo mais. Eu fico pensando... Porque como assim? Não tem nada aqui. Imagina. Não dá pra ver. Imagina a quebra de pra paradigma que era, né? Sim. Imagina a quebra de paradigma que deveria ser. Então, hoje a gente passa um pouco por isso, de alguns conhecimentos científicos são tão enraizados que a gente acaba nem discutindo. Eu acho que a neurociência ela tem quebrado muito essa barreira no campo das habilidades socioemocionais, das funções executivas, das próprias emoções, como a gente aprende, como o trauma realmente é algo que pode influenciar durante toda a tua vida, porque é algo que acontece com o seu cérebro. Daí sobre o trauma, eu lembro de um experimento. Então vamos lá. Agora eu não vou me lembrar quem que fez esse experimento. A Miriam vai achar e vai botar aqui. Ela procura e depois coloca o nomezinho aqui embaixo, tá, Miriam? Teve um experimento sobre trauma. Então, assim, colocaram um ratinho e um pedaço de queijo, né? Numa caixa. Toda vez que o ratinho comia, colocaram 2 pedaços de queijo, um de cada sabor de queijo. Toda vez que o ratinho comia o queijo... mussarela e um parmesão. Isso. Toda vez que o ratinho comia a mussarela, não acontecia nada. Quando ele comia o parmesão, ele levava um choque. Tá. E fizeram isso muito tempo da vida dele. Ele comia mussarela, não acontecia nada. Quando ele ia comer o parmesão, ele levava um choque. Os descendentes desse ratinho não comiam parmesão. Bem interessante. Tipo assim, gente, já pensou? O trauma, ele passa, entendeu? Então, assim, às vezes você nem sabe por que você não gosta daquilo. Como é que o ratinho, tipo, o descendente daquele ratinho nunca viveu naquela caixa? Ele nem sabia que ele ia levar um choque se ele comesse parmesão. Mas pelo cheiro, ele chegava ali. Então, alguma coisa mudou no primeiro ratinho, no ratinho pai, que os descendentes dele não comiam parmesão. Que loucura isso, epigenética. né? Alguma coisa mudou na genética dele, Que ele não por tem. causa do fenótipo, que os genes dele ficaram, tipo assim, não come isso. Ele conseguiu um fenótipo conseguiu passar pro genótipo. Não come isso que vai dar ruim, que você vai levar um choque. E talvez se ele comesse, talvez ele desenvolveria uma alergia ou alguma coisa. Ou... daí a gente já... Tá viajando no campo da dedução. Porque aí vai que o corpo tivesse uma reagir, rejeição, vai né, reagir daquilo, porque daí se ativasse uma memória dele de... Então Levar aquilo choque, aquele cheiro tá permanente com ele. Tem muita gente que sofre com relação a isso, né? Do porquê aquilo faz mal pra pessoa. Não faz o menor sentido, todo mundo come, mas pra que aquilo, aquela coisa específica faz tão mal pra ela, né? Talvez ela teve alguma mudança ali que não está compreendendo. Aí você vai muito no campo espiritual. O campo espiritual chama de maldições hereditárias. Eu acho que é isso. Existe um campo que estuda isso, que fala maldições hereditárias, que é aquilo que é passado de pai para filho, né? Dentro do campo espiritual. E aí você vai descobrir lá na frente, igual você falou, onde conecta a ciência com a parte espiritual, vamos dizer assim, para não falar de religião, onde você conecta e você vai descobrir que na verdade houve uma mudança no cérebro ou no fenótipo ou no genótipo dele. Aí eu tô entrando numa área que não é minha. O fenótipo altera o genótipo, digamos assim, né? Eu entro numa área que não é minha. Que aí eu também só não opino. O que eu achei muito legal da epigenética, de estudos da epigenética com ratinhos, deixa eu ver se eu lembro. Inclusive um pesquisador lá de Montreal, que é Michael Manning, o nome dele. Ele tinha uma piscina onde ele tinha várias coisas legais para os ratinhos brincarem, e tinham desafios e tal. Aí esses ratinhos tinham
ele fazia, a parte da pesquisa era ver a relação da mãe com o ratinho. Tinham mães que eram mães que faziam mais grooming, que é aqueles, um carinhozinho, ficar, lamber, ficar ali, sabe, naquele ratinho, dando atençãozinha pro ratinho. Esses ratinhos, às vezes eram... Eu sei que ele tinha ratinhos que recebiam esse carinho. Mais e outros menos, ou não recebiam. Da mãe, outro ratinho que era colocado com mãe que não fazia isso. Essas situações ele variava. E o resultado era quando esses ratinhos que tinham sido mais lambidinhos, eles tinham mais controle do estresse na hora que eles iam para os desafios ali na piscina. Que legal. Sabe, trampolins e coisas que eles tinham que... tinham um pouco de estresse, porque exatamente mudou metilação e coisas que eu não sei dizer muito bem, mas fez com que o organismo deles conseguisse sintetizar o hormônio do estresse, e esse hormônio não ficasse solto no organismo. Ele tinha um controle melhor das emoções. Daí controla melhor as emoções, porque biologicamente você não está... Porque a emoção, ela tem tudo a ver com a química que foi alterada, né? Então, às vezes que uma criança está num estresse, foi lançado dentro do sistema dela químico, ela está com desorganização química. Não dá para exigir que ela volte ao normal antes que essa química seja dissolvida. Então, olha que legal se a gente vê que quando de pequeno a gente ensina eles a se organizarem nas emoções, recebem esse suporte, né, essa corregulação. Aí, depois que eles tiverem, tanto vai fazer eles saberem se autorregular depois, uma autorregulação, Sim. como a biologia deles tem aquilo que a gente viu que o ratinho desenvolveu. Entendi. Nossa. Entendi. Bem... Agora a Joana vai começar a lamber a Aurora. Então, não é uma pode dar segurança. No nosso caso é da segurança. É mostrar a segurança, estar ali e falar que tá tudo certo, vamos tentar resolver. Mas o mimar, eu já vi algo sobre isso. O mimar faz muito bem. O que não faz bem é retirar a capacidade da criança ser criança e retirar a capacidade dela se promover independente. Desenvolver, então, né? De se desenvolver a independência dela. Então, por exemplo, se ela já tem capacidade para lavar uma louça, ela pode lavar uma louça. Mimar é dar carinho. Se você, eu não vou lembrar quando é que eu vi isso, mas se você fala, eu vou lavar a louça por você, e eu cerceio a capacidade dela de lavar a louça, dela poder fazer isso, aí sim é o mimar errado. Porque eu tô tirando a capacidade dela de ser... mas ela vai quebrar um copo. Tá tudo bem. Ela vai quebrar um copo. Quebra copo. Tá tudo bem. Vai acontecer. Se ela é capaz de se vestir sozinha, então você precisa deixar com que ela se... Se ela começa a subir uma escada e você deixa ela subir a escada sozinha, ela já consegue. E isso é promover até mais do que a independência, até uma certa socialização dela. Porque a socialização tem tudo a ver com a sua independência, né? Senão eu sou um ser dependente de outro. E quando eu vou para os meus relacionamentos amorosos, eu preciso ter alguém ao qual eu sou dependente daquela pessoa. Alguém que lava minha roupa, alguém que faça isso. E aí procuro no outro alguém que, na verdade, me trate como a minha mãe tratava. Isso aí foi um baita corte. Não, tô brincando. Mas a ideia é isso. A ideia é que você o mimar, como é que você chamou? O grooming, né? Esse afeto e tudo mais, não faz mal. Não. O que faz mal é a hora dele, né? É eu tirar isso da criança ser independente. Isso, eu falo da oportunidade. Porque a criança tem oportunidades, né? A gente pode
proporcionar oportunidades para ela ir para o mundo, para ela, por exemplo, quando uma criança derruba um copo, e eu adoro fazer isso. Você, ao invés de falar, né, porque daí aquela coisa toda, ao invés de falar alguma coisa negativa ou falar que está tudo bem, daí, porque também a gente tem que cuidar para não fazer condicionamento de ai que lindo, ai que feio, porque isso também não é educar, isso é condicionar. O que eu gosto de fazer é falar assim, então, na próxima vez você pode usar todos os seus dedinhos e colocar todos os seus dedinhos assim, vai prevenir do copo cair. E a criança fica tão encantada. Por quê? Porque ela ganhou uma instrução, além dela ter sido alguém ter tido compaixão, é uma compaixão que ao mesmo tempo tem uma instrução para o futuro. Porque isso é uma atitude que faz toda a diferença. Você conseguir dar um caminho para a próxima ocasião ter mais sucesso. Então, e você vê no olho da criança como ela fica pensativa, ela fica toda... Sabe quando uma criança, você está no shopping, já vou para um outro lugar, mas eu acho super interessante, você tá no shopping e de repente você encontra a professora. E aí a gente quer, fala bom dia. A gente quer que a criança imediatamente ali seja educada, faça as coisas socialmente adequadas. Só que aquela criança está assim, tipo, mas eu pensava que a professora morava lá na escola. Como assim? A cabeça dela está em outro lugar, né? A cabeça dela está em outro lugar, ela está processando outra coisa. Então a gente tem que tentar esses encontros assim com que será, onde está, o que é que está passando na cabeça dela. Ou a gente pode também perguntar, né? Mas não querer que ela esteja sempre na nossa cabeça, porque isso não vai acontecer. Ela tem essa individualidade que a gente precisa respeitar, né? Você tem uma meta de quando vai colocar a tua ideia para efetivamente oferecer? Se vai ser uma consultoria, se vai ser uma mentoria, se vai ser um curso, se vai ser um produto específico, se vão ser atendimentos personalizados? Como é que você enxerga isso? Eu ainda não tenho definido, porque pode ser tudo isso que você falou. Esse que é o grande problema. Entendi. Pode tomar a forma dependendo da necessidade, né? Então, uma das coisas que eu quero fazer agora é finalizar um documento que organize as minhas ideias para depois, então, poder divulgá-las. Perfeito. Né? Pra gente ir pro final, eu queria que você... se fosse possível, você chamar as pessoas para te seguir, ou como é que as pessoas ficam sabendo do que você está fazendo e como é que as pessoas poderiam te encontrar. Então, eu tenho um Instagram. Legal, começamos bem. Quem sabe, na verdade eu tenho uma ideia de um canal no YouTube, mas que legal. ainda está em andamento, Tá. Mas é uma futura possibilidade. Tá. E você quer que as pessoas te sigam no Instagram? Quer falar o seu arroba em público? É Ingeborg Diesel. Ingeborg Diesel. Uhum. INGBOARD. Sem A. Sem A? Ingeborg. Board. Tá. Diesel, que nem... Diesel que nem combustível, né? Isso. Diesel que nem combustível. DIESEL. Isso. Eu deveria ter ido pro soletrando. Sou Nossa, bom. Sou bom de soletrar. eu como letra. Eu sou bom de soletrar. Obrigado pelo teu papo. Obrigado por estar aqui, por compartilhar as tuas ideias com a gente. E deixa um recado para as pessoas. Obrigada a vocês. E, o meu recado é: sejam curiosos.
Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Esse foi o Método Papscast. Eu espero que você tenha gostado. Siga a Ingeborg Diesel nas redes sociais, no Instagram especificamente. E quando a gente tiver aqui o canal do YouTube dela, a gente vai fazer uma postagem de colaboração pra gente poder já divulgar o canal dela no YouTube. Muito obrigado. É isso aí. E seja muito bem-vinda, né? A esse mundo do YouTube aí. É isso aí. Obrigada. Estamos aí.